Antes se vira e sua bolsinha cai e abre. Então o homem fala que já viu seu rosto antes. Ela então vê que ele tem seus olhos de joia e fica assustada, pois ele era Claude de Alger Orbelian, e fica morrendo de medo, pois só tem 5 anos e era só aos 9 anos que ele ia encontrar ela. Ele continua e fala que ela tinha o rosto da dançarina de Ciodona e que lembrava o nome que aquela prostituta tinha dado a ela. Antes sabe que no Império Orbeliano o nome Atanásia era relacionado à imortalidade e só poderia ser dado pelo imperador para o herdeiro oficial do trono. E no dia do massacre do Palácio Rubi, Claude só não matou ela porque ele achou engraçado que Diana tinha lhe dado esse nome e decidiu ver quanto tempo a criança ia conseguir viver de acordo com o seu nome. Ele fala que ela cresceu muito e ela fica tremendo, achando que ele vai matá-la agora, por já estar velho o suficiente. Nessa hora, a sua outra bolsinha cai e seu tesouro sai rolando. Ele olha para a joia, olha para ela, depois ele olha para a joia e esmaga com o pé. Ela fica paralisada, pois ele pega ela. Então ele fala que ela é pesada, que mesmo que suas bochechas fossem gordas, ele não achava que ela era pesada. Ela fica em fúria e mentalmente pergunta por que ele estava falando com ela se ele ignorou ela por tanto tempo. Ele continua e pergunta por que ela estava no palácio dele, e ela entra em choque de novo. Ante não sabia que aquele era o palácio dele, pois ali era muito humilde. Ele então olha a marca de mordida que ela deixou na estátua e ela fica assustada, achando que agora sim ele ia matá-la. O outro homem pergunta se ela achou que era um brinquedo e Claude joga ela para o cara e diz que ela deve ter se perdido brincando por aí. E manda Félix preparar lanche, porque ele quer ouvir o que aquela coisa vai falar. Na sala, Ante está assustada e ele pergunta se ela era muda e que aquilo estava chato. Ela então pede para ele chamá-la de Ante e sorri, mas ele pergunta quem deu permissão para ela falar. Félix tenta ajudá-la e diz para ele que ela é só uma garotinha. Ela então pensa que ele é um bastardo por falar com uma menina daquele jeito sendo um adulto. Ele então manda Félix sair. Depois ele pergunta se ela sabe o que significa o nome Atanásia. Ela finge inocência e ele diz que esse nome era para o seu filho, mas Diana deu para ela. Antes sabe que ele se sente desconfortável por ela ter esse nome, pois ele não pôde ter, já que não era o herdeiro oficial. Ela está morrendo de medo dele querer matá-la, e Claude pergunta se ela não vai comer o lanche, e que se ela não comer, ele vai ter que punir quem fez tanta comida. Ela então, com medo, diz que vai comer, e mentalmente ela chama ele de manipulador e miserável. Ela sabe que não pode cometer nenhum erro ali, mas ela tá com muito medo. Então prova e diz que estava muito gostoso. Ele pergunta quem ensinou ela a falar. Ela responde que foi Lily. Ele então pergunta se ela estava falando de Lillian York, e ela fica surpresa que ele saiba o nome completo dela. Claude fala que 5 anos atrás, Lillian entrou na frente dele e solicitou que pudesse cuidar de Atanásia. E foi a primeira vez que escutou o seu nome. Mentalmente, Ante agradece que Lily foi a primeira a protegê-la e que estava impressionada. Mas Claude continua e diz que aquela cadela e sua mãe foram as únicas que conseguiram impedir ele de colocar as mãos em Atanásia. E que não tem ninguém ali para fazer isso. Ela solta o garfo e fica em choque porque não consegue desviar seus olhos do dele. Ele era sim um demônio e ela estava com muito medo. E que ele estava fazendo aquilo por um simples capricho, pois ela chamou sua atenção e que aquilo era um teste para decidir sua sobrevivência ou sua morte. Ela está paralisada e acha que a Ante do livro deve ter tido esse teste, mas não apareceu no livro.
Ele então começa a bater o dedo na mesa e ela chama ele de pai, mas se arrepende na mesma hora, pois sabe que agora sim ela vai ser morta. Mas ele não faz nada, então ela lembra que ele gostava da Janete no livro. Então ela chama ele de novo de papai. Ele não responde e ela fica em pânico, mas já tinha começado, então ela chama ele de papai de novo. Ela sobrevive e Félix leva ela para o Palácio Rubi, que estava um caos, pois ela tinha desaparecido. E quando recebem ela, todas acham que ele, o guarda real, era o sequestrador. Mas por Félix ter deixado ela sozinha com Claude, ela não ajuda ele. Félix diz que o imperador irá visitar a princesa em um futuro próximo, e todas ficam assustadas e felizes ao mesmo tempo, pois o imperador deu atenção. Ante fica desesperada, pois seu plano foi arruinado e acaba vomitando. No quarto, Ante risca seu plano A, de não ser notada por Claude, e viver naquele palácio até morrer. Se acha ingênua por pensar que se fosse cuidadosa, ela ficaria bem. Não entendia porque o palácio dele era tão perto do das concubinas, e que nunca ia imaginar que aquele palácio simples era o dele. Mas seu plano B de juntar dinheiro e fugir antes dos 18 anos ainda poderia funcionar. E o plano C, fingir ser fofa e roubar o coração de Claude, mesmo ruim, talvez não seja impossível. Pois se ela ficar próxima o bastante dele, ele talvez não a mate. E ele não fez nada quando ela o chamou de papai. Ante, ao se lembrar, fica louca de vergonha, e mesmo que ela sofra de vergonha e constrangimento, aquilo vai ser um investimento para o futuro. Então resolve realizar o plano B e C juntos. Claude fala a Lilian que faz tempo que não a vê, que não conseguiu prestar atenção em sua única filha porque estava ocupado, mas ela cresceu bem por causa de Lilian. Ante está apavorada, mas sabe que ele não estava ocupado e sim apenas negligenciou ela, apagou ela da memória. Ele continua e fala para Lilian não se preocupar mais, pois ele vai cuidar da princesa adequadamente, e dá um sorrisinho. Ante fica em choque e só queria apenas que ele continuasse a ignorá-la. Ela não sabe o que ele está tramando, pois no livro ele não reconheceu a Atanásia como sua filha. Lily abraça ela e diz que vai ficar tudo bem. E fica por uns dias, pois Claude não deu notícias. Depois ele apareceu 2 vezes e ela percebeu que, não importava o quão atrevida ela fosse, ele não matava ela. Então ele apareceu novamente e diz que parece que ela engordou um pouquinho a mais. Mas ela responde que ele também estava bonito. Todos ficam com medo de sua reação, mas ele se vira e manda ela segui-lo. Todos ficam aliviados e ela confirma que ele gosta daqueles que são agressivamente amigáveis. Ele diz que vão passear de barco, mas Lily diz que pode ser perigoso. Porém, ele fala que ele vai estar ali, então não vai ser perigoso. Ante não quer ir também, mas não quer que Lily seja morta. Claude pergunta antes se ela não quer ir, mas ela diz que sim. Ele pega ela e coloca no barco. Antes solta a respiração e já se sente cansada. Ela fica fascinada que o barco se mova sozinho e Claude pergunta o que ela pensa sobre tudo aquilo. Ela não sabe do que ele está se referindo, então ela fala que gosta do cabelo dele, pois é bonito e brilhante. Ela então se pergunta se esse fascínio por coisas brilhantes era porque ela era pobre na vida anterior. Ele sorri e diz que se lembrou que ela carregava umas bolsinhas com joias e que ele guardou em segurança e pergunta se ela não quer ir recuperar depois. Mas ela não responde e ele olha para a paisagem. E Ante percebe a contragosto que ele é bonito e entende o porquê de Diana e as outras mulheres se apaixonarem por ele. Também relembra que leu um spin-off do livro onde Diana gostava dele.
No barco, Andy repara em uma flor azul, mas percebe que ela era transparente e fica fascinada. Então ela se inclina para pegá-la. Ela cai na água e pede ajuda para Cloud, mas ele só observa e ela percebe que ele não vai salvá-la. Então ela é puxada para baixo e confirma que Cloud é um completo idiota. Ela é salva e Cláudio fala para o Félix ensinar ela a nadar, pois seria uma pena a filha do imperador morrer em um dos seus lagos. E Lily tenta acalmar Ant, que começou a chorar. No quarto, ela chama ele de psicopata malvado, pois ele apenas deu aquele olhar assustador enquanto uma criança de 5 anos se afogava. Então desiste do plano C, pois não tem como ganhar o coração de alguém tão horrível. Ela começa a chorar e decide pegar chocolate na cozinha. Na vida anterior, ela não conseguia pagar por um chocolate, muito menos por um bolinho de arroz. E quando ela está prestes a pegar o chocolate, ela escuta passos perto dela.